Isto! Então tá, boa noite, turma! Olha aí, pessoal do EAD, olha que turma cheia, ó, boa noite todo mundo, agora tem edital e a turma tá bem cheia. Pessoal do EAD aí também, imagino que é todo mundo assistindo a aula agora, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e o pessoal ainda vai chegando ali, então assim, ó, turma cheia, lotadinha. Coisa boa, hoje uma aula bem legal aí pra nós, e aí a gente já vai pegando aqui tudo e já segue no ritmo, tá? Gente, vamos lá então fazer o quê? A gente teve aí o nosso edital, saiu o nosso edital, tá? Aí, dentro do nosso edital, a parte boa é que tudo que nós vimos até agora, 100% de aproveitamento, tá? Então, assim, não vamos precisar excluir nada, o material, não vamos precisar excluir nada. A verdade é que algumas coisinhas entraram, tá? Algumas coisinhas bem poucas assim acabaram entrando. E também algo que a gente até estava conversando aqui antes, que o quê? A nossa Lei 8.112, que antes o nosso edital, ele deixava bem delimitadinho, assim, o que ele queria dentro da Lei 8.112, daí eu trouxe no material para vocês, e todo o nosso estudo foi baseado naquela delimitação do edital, que eram as coisas mais importantes dentro da Lei 8.112, que bom, né? Mas agora veio assim, ó, Lei 8.112, suas alterações, ou seja, teoricamente pode cair qualquer coisa de dentro da Lei 8.112. Mas como eu estava explicando aqui para o pessoal, mesmo que caia assim, a gente nunca estuda Lei 8.112 do início ao fim, todos os artigos. Por quê? A gente sempre vai naquilo que é mais importante para a gente não ficar ali estudando aquelas coisas que nunca na vida caíram e talvez nunca caia também, né? Então, ó, a gente viu tudo o que é mais importante dentro da Lei 8.112. Se sobrar tempo lá no finalzinho, eu vou dar uma revisada com vocês e trazer uns detalhezinhos que são importantes e que a gente acabou não vendo porque o nosso edital anterior não trazia, né? Como, por exemplo, o colega ali falou, ai, Tati, aquelas verbas indenizatórias, diária, ajuda de custo, auxílio moradia e tal, né? Então, essas coisinhas talvez eu traga para vocês que são coisas bem importantes e que podem cair, tá? Então, isso que mudou um pouquinho aqui. Mudou também, ó, que entrou processo administrativo. Antes nós não tínhamos essa parte de processo administrativo, tá? Processo administrativo aqui veio assim, genérico, 4, processo administrativo, ponto. Então, olhem só, quando vem esse edital assim, a gente meio que não tem certeza absoluta quais os aspectos que eles querem. Porém, vejam, se eles quisessem saber sobre PAD, que é processo administrativo disciplinar, aquele para punir o servidor, eles teriam colocado junto com a Lei 8.112 aqui. Como eles colocaram separadinho processo administrativo, achou, Lu? Aqui na frente tem, ó. Quer ficar aqui bem na minha frente? Como eles trouxeram separadinho aqui, ó, processo administrativo, certamente eles querem aquela nossa Lei 9784, que é a lei que trata do geral aí de processo administrativo, então a gente vai tratar disso. Aí eu vou trazer um material complementar para vocês, a gente vai ter uma aula para tratar disso, tá? Tudo certinho. E também, deixa eu ver o que mais, gente. Entraram uns decretos aqui, ó. O decreto que regulamenta o pregão, tá? E mais um decreto aqui que trata de sistema de registro de preço. Então, ó, também na parte de licitação, antes era mais delimitadinho, né? E agora eles colocaram o quê? A Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação, Lei do Capeta, e a Lei 10.520, que é aquela que traz o pregão, que é bem tranquila da gente estudar, bem receitinha de bolo, tá? Então, também, aqui, ó, nós não vamos ler isso aqui do início ao final, senão precisaria de 15 aulas para fazer isso, né? Só dessa parte aqui. Então, nós vamos ver tudo que é mais importante, tudo que tem maior probabilidade de cair para vocês dentro disso. Então, viram que é bem pouca coisa que acrescentou, nada para tirar. Aliás, na apostila, até se vocês têm a apostila já completinha, e lá no final, última página da apostila, tinha um treco esquisito lá que era requisição. Né? Aquilo ali não tem mais, pode riscar aquilo ali, arranca a última página da apostila. Última página da apostila, tá? Então, só isso aí que não tem mais. O resto, então, tudo que a gente viu até agora, aproveita. Talvez eu vá fazer alguma coisa aí para dar uma complementada, e vou trazer um materialzinho complementar da Lei 8.112, porque antes era delimitado, agora é tudo. Na parte de processo administrativo, então, também, a gente vai ter uma aula sobre isso e um material complementar. E
Era mais ou menos isso. Aí, olha só, o que está em verdinho são as coisas que a gente já viu. Então, a gente já viu isso e olha lá, ó, não era tudo, ó, tinha também aquela parte lá, ó, dentro de ética, a Lei 8.112, regime disciplinar, dever, proibição, acumulação, responsabilidade, tudo que a gente já viu. Também continua a Lei de Improbidade Administrativa, o pessoal até me mandou mensagem esse final de semana, Tati, a gente viu Lei de Improbidade na última aula, mas agora não tem, né? Tem, tá lá dentro de ética, não tá dentro do conteúdo de direito administrativo, então tem sim a improbidade administrativa. E que legal, veio bem a partezinha que a gente viu, ó, disposições gerais, e o ato de improbidade administrativa ali, tá? Então veio bem exatamente aquilo que a gente tinha visto lá. Deixa eu pegar aqui. Tá? E aquela parte constitucional que nós vimos, ó, da administração pública, disposições gerais, aquela parte de direito administrativo lá dentro da Constituição. Essa a gente viu também, né? Então, o que falta para nós é aquele restante lá. Considerando que a parte grande mesmo é a parte de estatuto, de agentes, tudo isso que a gente já viu até agora, tá? Então, gente, vamos lá para a aula de hoje. Seguindo a ordem da nossa apostila, depois da lei de improbidade, que foi o que a gente viu na última aula, então vinha a parte de organização da administração pública. É isso? Concordam comigo? Então tá. Essa parte que a gente vai ver hoje é uma parte bem legal da gente trabalhar e uma parte que cai muito em provas de concurso em geral, inclusive do nosso, tá? Então ela cai muito, que é o quê? Aquela parte que trata de desconcentração, descentralização, administração direta, administração indireta, o que é uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Então é tudo que a gente vai ver aqui hoje, isso vai esclarecer muitas coisinhas, às vezes que a gente, né, não entendeu aquele contexto e aqui a gente agora esclarece tudo isso. Então vejam, na aula de hoje a gente vai ver tudo isso, eu vou começar trazendo para vocês essa parte, o que é uma entidade, o que é um órgão, o que é essa desconcentração, essa descentralização. Aí a gente vai fazer uma bateria de questões a respeito disso, tudo questãozinha atualizada, tudo questão boa para vocês. E aí depois, então, a gente entra na parte mesmo da direta, indireta e cada uma das entidades ali da administração indireta. Vamos fazer um monte de questão também a respeito, e aí é mais um assunto que a gente mata aí, tá, gente? Então vamos lá. Organização da administração pública. O que nós temos? Primeiro eu vou trazer uma noção geral, só para vocês pegarem o geral, e aí a gente vai detalhando, vendo cada um. Então olha só, gente, quando a gente trata em organização da administração, e aí a gente lembra disso, de administração direta, administração indireta, e aquelas entidades da indireta, lá, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. A gente pensa, de onde vem isso, né? Isso vem de um decreto-lei número 200 de 1967. Ele dispõe sobre, e tem acento no, tá? Ele dispõe sobre, tão antigão que ele é, dispõe sobre a organização da administração pública federal, tá? E ele é que veio promover a tal da descentralização e flexibilização administrativa. Então vejam, é um decreto federal, mas ele foi usado como base para organizar a administração de todos os entes, porque nós temos administração pública no federal, nós temos administração pública em cada estado, em cada município e temos no Distrito Federal. Então esse decreto que ele veio trazer a base aí, né, para a administração pública federal, e ele ainda trata só do poder executivo ali, né? Ele foi usado então como base para toda a organização da administração. Esses conceitos que nós temos hoje do que é uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, é o decreto que traz esses conceitos e ainda pedem na prova conforme traz o nosso decreto, tá? Então vejam, apesar dele ser do federal, ele é aplicável no geral aí para organizar a administração pública. Aí, gente, vejam só, a nossa administração pública já trouxe para vocês desde lá da nossa primeira aula, acho que o nosso primeiro slide tinha isso aqui, ó. A nossa administração pública, ela é composta por administração direta e administração indireta. O que é a administração direta, que depois nós vamos ver todos os detalhezinhos dela. A administração direta são os órgãos públicos. Então lá na União, nós temos a administração direta da União, que são o quê? Os órgãos públicos federais. Então nós temos lá a presidência, temos lá os ministérios, as secretarias e assim vai indo, todos os órgãos públicos federais que nós temos, tá?
Nós vamos ter nos estados também, tem órgãos públicos estaduais, estão aqui no estado, né? Tem as secretarias do estado, Secretaria de Saúde, Segurança, tem os órgãos públicos estaduais. No município também vão ter. Então, ó, a administração direta é composta por órgãos públicos desses entes aqui. A administração indireta, o que que ela é, gente? Chegou um determinado momento que a administração direta, através dos seus próprios órgãos, ela não estava mais conseguindo dar conta de fazer as suas atribuições de uma forma eficiente, digamos assim, né? Que ficasse bem feito, que todo mundo ficasse satisfeito, que eles conseguissem dar conta de fazer tudo. Aí eles começaram a pensar, o que que nós vamos fazer? Vamos criar mais órgãos, mais órgãos? Não vai adiantar. Quem sabe a gente faz o seguinte, a gente começa a criar novas entidades, novas pessoas jurídicas, e essas pessoas jurídicas vão cuidar dessa atribuição, desse serviço, por exemplo, de uma maneira especializada, de forma especializada, vai cuidar só disso, então vai cuidar bem. Então pensa lá, ó, o INSS é uma autarquia, que é uma entidade da administração indireta. Quantas vezes a gente já pensou que o INSS era um órgão público federal, né? Não. Ele é o quê? Ele é uma autarquia, ele é uma entidade lá da administração indireta federal. Aí vejam só, os órgãos públicos lá da União tentavam dar conta dos serviços previdenciários. Não estavam conseguindo. Vamos criar mais um órgão para tratar de previdência? Não. Vamos criar uma nova entidade, personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira, e essa entidade vai cuidar dos serviços previdenciários tão bem, de uma forma tão eficiente que todo mundo vai aplaudir. E aí, eles criaram então, né? Mais ou menos assim, né? Não nasceu como INSS, né? Mas digamos, criaram essa autarquia para cuidar então das questões previdenciárias. Isso é o que a gente chama de descentralização. O que que é a descentralização? Tirar desse centro aqui e mandar para novas entidades. Só que essas novas entidades, elas são criadas pela administração direta. A administração direta, através de lei, vai criar essas entidades e vai lá e vai dizer, ó, esse serviço agora tu que cuida desse serviço aqui. Então vamos pegar lá, a União criou o INSS sob forma de autarquia e disse, agora toma que o filho é teu, serviços previdenciários agora é tu que cuida disso e vai cuidar bem feito, porque os nossos órgãos não estavam dando conta, os nossos órgãos mesmo não estavam dando conta disso. Então isso, gente, é a chamada descentralização. Aí tem lá autarquias, como por exemplo o INSS, o Banco Central, as fundações públicas, IBGE, FUNAI, empresas públicas como Caixas, Correios, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, aquilo que eu sempre vinha trazendo já para vocês aí e que hoje então a gente vai ver mesmo o conceito de cada um, o que que é, quais são as características, certinho? Então primeiro eu queria que vocês pegassem isso. Então olhem só, administração direta composta pelos órgãos públicos de cada um desses entes aqui. A administração indireta é esse conjunto de entidades aqui, ó. Cada um desses aqui é uma pessoa jurídica diferente, não são órgãos, são pessoas jurídicas aqui diferentes, tá, gente? Então, só pra gente pegando, fazendo essa introdução aí, e aí eu quero que vocês peguem, então, o quê? A diferença entre órgão e entidade. Só com isso aqui, vocês conseguem resolver uma das questõezinhas que caiu na prova passada para analista, tá? Então, olha só. Quando a gente pega a administração pública, a gente diz aqui que nós temos a administração pública vista no nosso ordenamento jurídico pelo critério subjetivo ou formal. O que que é o critério subjetivo ou formal? É aquela administração composta por órgãos públicos. Viram ali os órgãos da administração direta? Também nós temos entidades, como ali aquelas da administração indireta, e nós temos quem, gente? Vocês, trabalhando lá ou nos órgãos públicos ou na entidade, né? Vocês que vão trabalhar num órgão público lá no MPU, o pessoal que está também querendo fazer INSS aí, que vai trabalhar numa entidade lá da administração indireta, né? Então, olha só, vocês têm que diferenciar órgão de entidade. Olha a leizinha que nós vamos olhar aqui, ó, que agora entrou no nosso edital. Ó, ela que traz esses conceitinhos para nós. Gente, órgão
é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta. Dentro da administração direta nós temos órgãos, mas também nós temos órgãos dentro da administração indireta. Sabe o INSS? Lá dentro tem o setor de RH do INSS. É um órgão dentro do INSS. Então, órgão é uma unidade de atuação que ele integra a estrutura ou da administração direta, de uma daquelas entidades da administração direta, ali a União, Estado, município, Distrito Federal, ou ele integra a estrutura da administração indireta. Por exemplo, lá dentro do INSS pode ter um órgão do INSS, não é um órgão público, né? Um órgão lá do INSS. Isso é órgão. Agora, entidade é uma unidade de atuação também. Aí aqui, ó, aqui é que está a palavrinha-chave. Dotada de personalidade jurídica. Entidade, a prova também pode chamar de ente, ou a prova também pode chamar de pessoa jurídica. Entidade é uma pessoa, ela tem personalidade jurídica, ela tem, digamos que, vida própria, né? Apesar de ser uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física como eu, é uma pessoa jurídica, mas ela tem essa autonomia. O órgão não. O órgão, ele é só uma pecinha que vai integrar alguma entidade, ele vai estar dentro de uma entidade. Enquanto a entidade, ela é que é a pessoa. Aí vejam, se nós pegarmos, por exemplo, o MPU, ele é um órgão, tá? Ele é um órgão que integra a administração direta, lá, né, federal. Então, ó, o MPU é um órgão, ele não tem vida própria, ele sozinho, ele não tem vida própria. Ele integra uma pessoa, uma entidade, que é quem, no caso do Ministério Público Federal, a União. Entidade é o quê? Aí nós vamos ver depois. Nós temos aquelas entidades, né, políticas, que são a União, cada um dos estados, cada um dos municípios e o Distrito Federal. E nós temos aquelas entidades administrativas, que são quem? As da administração indireta lá, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Entidade tem personalidade jurídica, ela tem aquela autonomia. Então, gente, essa é a principal diferença. Órgão não tem personalidade jurídica. Tati, mas MPU, olha o tamanho disso, olha a força disso. Ele não tem personalidade jurídica. Aí vocês vão dizer, Tati, eu já vi uns órgãos que eles têm CNPJ. Cadastro Nacional, pessoa jurídica. Então ele é pessoa jurídica? Não. Tem alguns órgãos que eles fazem gestão financeira, que eles lidam com grana, com dinheiro, e para isso então se exige que eles tenham um cadastro lá, né, um CNPJ, mas isso não lhes dá personalidade jurídica, eles continuam sendo só uma unidade de atuação, né, que integram alguma pessoa jurídica. No caso do Ministério Público vai integrar lá a União, tá? Então, gente, cuidem isso aqui. Olhem só, o fato de não ter personalidade jurídica, olha o que isso implica, por exemplo, tá? Por exemplo, só para vocês irem pegando a noção disso. Se eu tenho que entrar com uma ação porque alguém lá do MPU me causou algum dano lá, enfim, me causou um dano moral, eu tenho que entrar com uma ação, tá? Porque o MPU me causou um dano. Eu entro com ação contra o MPU? Não. Eu entro contra a pessoa jurídica ao qual ele pertence, que no caso é a União. Eu tenho ação contra a União, porque ela tem personalidade jurídica. Ela é pessoa jurídica. Agora, vamos pegar uma entidade, exemplo de entidade, o INSS. Se alguém lá do INSS me causa um dano, eu entro com uma ação contra a União ou entro contra o INSS? Contra o INSS, porque ele é pessoa, ele responde ali pelos danos causados. O órgão não pode responder. O órgão, ele não tem sequer patrimônio, ó. Ele não tem patrimônio. Tá, mas e as cadeiras e as mesas que estão lá dentro do órgão? Elas são patrimônio, no caso do órgão federal, elas são patrimônio da União e não do órgão. Agora, as cadeiras e as mesas lá do INSS são patrimônio do INSS, porque entidade tem patrimônio próprio. Então, ó, que mais, gente? Órgão integram a estrutura de alguma entidade.
As entidades, essas são as entidades, essas são as chamadas pessoas jurídicas. A prova pode chamar de ente, entidade, pessoa jurídica, tá? São essas que têm personalidade jurídica. O órgão não possui personalidade jurídica. A entidade, essa tem personalidade jurídica. Alguns órgãos, eles possuem o que a gente chama de capacidade processual, que é a capacidade, por exemplo, deles estarem em juízo, daqui a pouco defendendo algum interesse seu, do próprio órgão, ali dos servidores e tal. Mas isso não significa que eles tenham personalidade jurídica. Isso não, tá, gente? Aí peguem o seguinte, ó. Bem aquelas analogiazinhas que eu gosto de trazer para vocês. E aí, se vocês pegassem só isso aqui, por exemplo, na prova passada, pegassem só isso aqui, já resolvia uma questão. O que, gente? Órgão não tem personalidade jurídica. Entidade tem personalidade jurídica. Aí façam a analogia mesmo de um órgão do corpo humano com uma pessoa. Olha a pessoa, pega eu aqui, pessoa física, tá? A gente vai fazer uma analogia de órgão e entidade com uma pessoa física e os seus órgãos, tá? Então, olha só, pega uma pessoa física aqui, eu. Eu posso pegar, tirar o meu coração agora no intervalo, colocar ali em cima da mesa e ir lá tomar um cafezinho? Ele sobrevive? Ele tem vida própria? Ele vai? Não, né? Não tem. Então, é a mesma coisa aqui. O órgão, ele precisa, gente, ó, pertencer, olha que fofo, ele precisa pertencer a uma entidade. O órgão pertence a alguma entidade, porque ele sozinho, ele não tem vida própria, porque ele não tem personalidade jurídica. Pegaram isso? Então, quero ver, porque depois nós vamos ver questãozinha sobre isso e vocês vão ter que lembrar. Fez uma questão sobre isso e errou? É. Eu achava que tinha. Sim, porque a gente pensa no qual órgão, a gente pensa no MPU, oi, como que ele não vai ter personalidade jurídica? Não tem, não tem. Ele pertence a uma entidade. Pode ser que seja uma entidade da administração direta, né, a União, um estado, um município, o Distrito Federal, ou nós vamos ver que também há órgãos dentro daquelas entidades lá da administração indireta, dentro do Bacen, eu tenho órgãos do Bacen, né, os órgãos de direção, órgãos não sei do que, então dentro daquelas entidades também existem lá órgãos, apesar de que as provas não tratam muito disso, né, dos órgãos dentro das entidades da administração indireta, tá, gente? Eu entendi. Aqui no nosso desenho aqui, ele trata de administração direta. Órgãos da União dos Estados Unidos. Só que o órgão está dentro de uma entidade, é isso? Isso. Ele fala em órgão e depois, não sei, ficou confuso para mim. Entendeu? Aquele primeiro esqueminha ali, que primeiro diz que a administração direta é composta por órgãos públicos de tais entidades, da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Isso, E aí, a administração indireta, ela não é composta por órgãos, ela já é composta por entidades mesmo, que são as autarquias, as empresas públicas, fundações públicas, sociedade de economia mista. Mas os órgãos, União, Estado, Município e Distrito Federal, eles têm personalidade jurídica. Eles não são órgãos, é isso que eu vou trazer agora, ó. Quem sabe agora vai clarear pra ti, ó. Quem são entidades? Então vimos órgãos ali, né? Quem são as entidades? Tá? Aí, olhem só, entidades, gente, nós vamos ter as entidades políticas e as entidades administrativas. União, estados, Distrito Federal, município não são órgãos, são entidades. E dentro delas é que nós temos os órgãos. Então, dentro da União, nós temos os órgãos públicos federais. Então, a administração direta da União é composta pelos órgãos públicos da União. A União é uma entidade, é um ente, e ela tem esses órgãos públicos dela, isso é administração direta. Os ministérios são órgãos, Aí vejam só, nós vamos ter as entidades então, nós vamos ter as entidades políticas e as entidades administrativas. As entidades políticas são aquelas ali da administração direta ali que eu trouxe para vocês, ó, União, estados, municípios, Distrito Federal. As entidades administrativas são aquelas 4 da administração indireta lá, ó. Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Para onde esse pessoal daqui descentralizou as suas atribuições. Aí, gente, vejam só. Por que essas são chamadas de entidades políticas e essas aqui entidades administrativas? As entidades políticas, elas têm competência legislativa.
A União faz lei, ela tem competência para isso? Tem, né? O Estado, sim. Os municípios, sim. O Distrito Federal também, eles têm competência legislativa. Eles definem políticas públicas, eles têm essa competência aí. Agora, essas entidades aqui, o INSS faz lei, gente? A FUNAI faz lei? O Banco do Brasil faz lei? A Caixa faz lei? Não. Essas entidades são criadas apenas para fazer as funções administrativas. Por isso que a gente chama essas entidades de entidades administrativas. Elas foram criadas só para fazer a função ali, só para administrar. Elas não são criadas para fazer lei, para determinar as diretrizes, como que vai ser feito. Em regra, essas entidades aqui, elas vão fazer o que já foi decidido por essas entidades aqui em cima. Então, por isso que União, Estado, Município e Distrito Federal são pessoas jurídicas, tá? E a gente chama de pessoas, entidades, né? Pessoas jurídicas políticas, entes políticos. Por quê? Porque eles legislam. Agora, essas entidades aqui administrativas, que são aquelas da administração indireta, então elas são administrativas porque elas simplesmente administram. Apesar de que depois nós vamos ver que tem algumas aqui, assim, né, que elas não fazem muita coisa administrativa, elas fazem mais lá, né, aqui. Professor, mas elas têm competência normativa? Sim. Depois nós vamos ver, né, até quando a gente for tratar de poderes. Aí a gente vai ver que essas entidades aqui, algumas delas têm a chamada a capacidade normativa, né, de fazer alguma norma. A gente tem, por exemplo, aí agências reguladoras que fazem, né, a norma não é lei, né? Não é lei, é ato administrativo, não é lei, tá? Mas que tem caráter normativo, ok? Mas quem faz lei mesmo, né? Legislativo e tal, então são essas aqui. Pegaram então, gente? Separamos aí o que é órgão do que é entidade? Eu não sei porque eu tenho isso aqui anotado, talvez outro curso. Na taxa de órgãos, tem capacidade processual e mandado de segurança. Incapacidade processual, mandado de segurança. Isso, como eu falei, por exemplo, tem alguns órgãos que eles têm essa capacidade processual, capacidade de estar em juízo, capacidade, por exemplo, de entrar com mandado de segurança, né? Agora, isso não significa que eles sejam pessoas, que eles tenham a personalidade jurídica, tá? Mas daí, no caso, as entidades não podem? As entidades, no caso... As entidades podem também, as entidades sim, as entidades podem entrar com uma ação, as entidades podem ser demandadas, pode alguém entrar com uma ação contra elas, as entidades sim, elas têm toda essa autonomia, né? Os órgãos é que não tem, o órgão é só um João Ninguém ali, digamos assim, né? Mas alguns deles têm, por exemplo, essa capacidade de estar em juízo, tá? Na realidade, então, ter personalidade jurídica é responder civilmente. Também, uma das consequências de ter personalidade jurídica é que a pessoa responde civilmente. Então, responde a uma ação judicial, mas tem ter personalidade jurídica tem muitas outras coisas. Por exemplo, a capacidade deles se auto-administrarem, ter patrimônio próprio, de fazer a sua gestão financeira, administrativa. Então, essa aptidão de contrair direitos e deveres, por exemplo, né? Então, quando o INSS, que é uma entidade, ele contrata algo com alguém, sei lá, faz uma licitação e faz um contrato, é com o INSS que se contrata. Quando o MPU contrata alguma coisa, precisa comprar cadeiras para o MPU, quem contrata é a União, não é o MPU, porque ele não tem essa personalidade jurídica, tá, gente? Mas isso vocês vão pegando agora, né? Até a gente conseguir dividir. A gente até achava que o INSS era um órgão público federal, né? Às vezes a gente acha, né? Mas não, até a gente conseguir dividir. E aí vocês vão dizer, Tati, como é que eu faço para saber exatamente o que é órgão, o que é entidade? Às vezes é muito difícil, porque nós vamos ver que algumas das entidades da administração indireta, como por exemplo autarquias, elas são criadas justamente para fazer a mesma coisa que os órgãos públicos deveriam fazer. Então, às vezes não tem como diferenciar. Por que a gente confunde e acha que o INSS é um órgão público federal? Porque ele faz algo que um órgão público deveria fazer. Tem umas que não, tipo o Banco do Brasil, explora atividade econômica, né? Daí a gente vê que não é assim um órgão público, tá? Agora, se a gente pegar, por exemplo, as autarquias, elas são criadas para fazer a mesma coisa que o Estado em si, através dos seus órgãos, deveria fazer, mas ele não está conseguindo dar conta, aí ele vai lá e cria uma entidade que vai dar conta disso. Então, às vezes, é difícil até a gente diferenciar o que é um órgão público e o que é uma entidade, uma autarquia, uma fundação pública, por causa disso, tá?
Mas assim, as provas não exigem que vocês fiquem diferenciando isso, né? No máximo ela pode perguntar se MPU é órgão ou entidade, essas coisas assim, né? Que daí vocês têm que saber. Mas ela não vai perguntar assim, pegar uma entidade lá do fim do mundo e perguntar pra vocês se ele é órgão ou entidade, tá? Gente, vamos então para esses conceitos aqui, isso veio bem especificadinho no nosso edital, né? Que eles querem saber sobre a tal da concentração, desconcentração, centralização, descentralização. Essa parte é uma parte chatinha da gente entender, da gente pegar. Aí assim, eu trouxe para vocês a explicação, depois da explicação eu trouxe um esquema, depois eu trouxe um quadro comparativo e se não der a gente desenha, tá? Mas a gente vai ter que entender isso aqui. Depois que a gente entender isso, aí a gente não erra mais questão sobre isso aqui. Então olha lá. Então, só para dizer que talvez vocês não entendam só eu lendo isso aqui, tá? É preciso ir exercitando isso aqui. Gente, o que seria uma concentração administrativa? Pensem o seguinte, presidente da República, ele diz assim, deixa que eu faço tudo sozinho. Tudo sozinho. Ah, presidente, mas quem sabe a gente cria uns ministérios, uns órgãos, umas entidades. Não, eu faço tudo sozinho. Eu faço tudo sozinho, defino as políticas públicas. Ah, mas tem a Previdência. Eu vou lá e vou atender o pessoal lá da Previdência. Eu vou lá, vou sentar na cadeira, vou atender, fazer cadastro, fazer ficha, fazer tudo sozinho. Ah, mas tem que limpar lá o órgão lá, a entidade da Previdência. Não, deixa que eu faço, deixa que eu limpo, deixa que eu faço tudo sozinho. Ou seja, pense em alguém querendo abraçar tudo sozinho, sem dividir tarefas. Isso seria uma concentração administrativa, algo que se a gente pensar na administração pública, seja da menor prefeitura que a gente tiver, já é uma coisa que não dá, né? Não tem cabimento. Mas isso seria concentração administrativa. O que seria desconcentração administrativa? Vamos começar a criar órgãos. Quem sabe a gente cria uma aqui no estado, vamos pensar no estado. Quem sabe a gente cria uma secretaria que trate só de segurança, uma secretaria que trate só de saúde. Essa secretaria da saúde vai criar umas delegacias que vão lhe auxiliar e assim vai indo. Vamos começar a distribuir as competências, distribuir os serviços, as atividades, vamos começar a distribuir. Como que a gente vai fazer isso? Vamos criar órgãos. Aqui, então, dentro do estado do Rio Grande do Sul, vamos criando órgãos. Ou então, vamos pensar na organização da administração pública federal. Vamos criando, então, os ministérios, vamos criando órgãos, então, para fazer isso aqui, tá?